Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula de matemática e o nosso tema de hoje é classe 2 milhões. Nós já estudamos a classe das unidades e a classe dos milhares. E para iniciarmos o nosso conteúdo de classe 2 milhões, a gente vai ver umas curiosidades com relação ao sistema solar, o nosso sistema solar. O sistema solar ele é composto de 8 planetas. Existem 8 planetas no sistema solar, que são ele: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E todos eles giram em torno do Sol. E todos eles estão a uma certa distância do Sol. Você sabe que Mercúrio é o mais próximo, Vênus é o segundo mais próximo e a Terra é o terceiro mais próximo do Sol. Tem uma distância aproximada de 150 milhões de quilômetros. É a distância entre o Sol e a Terra. Então, diante disso, dessa curiosidade, eu quero que vocês escrevam por extenso essa distância. Se eu fosse fazer o número 25, por exemplo, quando você faz em número usando os algarismos, o número 25 é um 2 e um 5. 2, 5. Para você fazer por extenso, separe o nome 25. E eu quero que vocês escrevam aí por extenso a distância aproximada entre Sol e a Terra, certo? Pronto. Nós temos esse quadrinho para explicar mais um pouco sobre a classe dos milhões. Só que lembre-se, se o número nós estamos na classe dos milhões, obrigatoriamente ele vai ter a classe das unidades, que é a primeira classe, que é composto de quê? O primeiro algarismo, não esqueça, começa sempre da direita, para você fazer a classe. Era a primeira classe, a segunda e a terceira. Ou seja, as três primeiras classes fazem parte as três primeiras ordens, primeira, segunda e terceira ordens, elas fazem parte da classe das unidades. A primeira ordem é justamente das unidades. A segunda ordem são as dezenas. E a terceira ordem são as centenas. Ou seja, esses três algarismos eles formam uma classe, que é a classe das unidades. A segunda classe é a classe dos milhares, que nós temos justamente a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem. A quarta ordem é justamente a unidade de milhar. A quinta ordem, a dezena de milhar. E a sexta ordem é a centena de milhar. Tem esses três algarismos, até três. Se só tivesse uma aí, seria uma classe. Né? Seria a segunda classe. Mas nós fazemos maneira. Quarta, quinta e sexta ordem, ela faz parte justamente da classe dos milhares. E agora o que nós estamos estudando hoje, que justamente é a terceira classe, que é a classe dos milhões. E quais são as ordens que fazem parte da classe dos milhões? A sétima, a oitava e a nona. A sétima ordem é justamente a unidade de milhão. A oitava ordem, dezena de milhão. E a nona ordem é a centena de milhão. Certo? Então, para vocês entenderem um pouco melhor, eu peguei o número aí 135 milhões 860 mil 247. Então, o 7 ele faz parte da primeira ordem, o que é justamente das unidades, ou seja, só vale 7. O 4 das dezenas, que vale 40. O 2 das centenas, que vale 200. Então, esses três algarismos fazem parte da classe das unidades, que é a primeira classe. O 0 faz parte da quarta ordem, que é justamente a unidade de milhar. O 6 faz parte da dezena de milhar, ou seja, aí vale 60 mil. E o 8 faz parte da centena de milhar, que vale 800 mil. Então, os três algarismos fazem parte da classe dos milhares. O 5 faz parte das unidades de milhão, que ele vale 5 milhões. O 3 faz parte da dezena de milhão, vale 30 milhões. E o 1 faz parte da centena de milhão, que vale justamente 100 milhões. Então, você pode observar, à medida que ele vai mudando de local, de posição, ele vai mudando de valor, certo? Só para vocês verem que algumas curiosidades, 10 unidades, ela forma uma dezena.
10 dezenas formam uma centena. E essas centenas são justamente 100 unidades. 10 centenas forma uma unidade de milhar, que é justamente 1000 unidades. 10 unidades de milhar formam uma dezena de milhar, que são 10.000 unidades. E 10 dezenas de milhar formam uma centena de milhar, que são justamente 100 unidades. E agora, justamente a classe dos milhões. 10 centenas de milhar forma uma unidade de milhão, que é 1 milhão de unidades. 10 unidades de milhão formam uma dezena de milhão, que são justamente 10 milhões de unidades. E 10 dezenas de milhão formam uma centena de milhão, que é justamente 100 milhões de unidades. No quadrinho, vocês vão entender um pouco melhor essa formação. Aqui, nós temos uma dezena. Se eu tiver uma unidade. Se eu tiver 10 unidades, eu formo uma dezena. Se eu tenho 10 dezenas, eu formo uma centena. Se eu tenho 10 centenas, eu formo uma unidade de milhar. Se eu tenho 10 unidades de milhar, eu formo uma dezena de milhar. Se eu tenho 10 dezenas de milhar, eu formo uma centena de milhar. Se eu tenho 10 centenas de milhar, eu formo uma unidade de milhão. Se eu tenho 10 unidades de milhão, eu formo uma dezena de milhão. Se eu tenho 10 dezenas de milhão, eu formo uma centena de milhão. E os valores dele? Uma dezena são 10 unidades, uma centena são 100 unidades, uma unidade de milhão, 1000, uma dezena de milhar, 10.000, uma centena de milhar, 100.000, uma unidade de milhão, 1 milhão, uma dezena de milhão, 10 milhões e uma centena de milhão, 100 milhões. É justamente esse é o valor posicional dos números. Então, dando continuidade, nós temos aí um mapa do Brasil. O mapa do Brasil ele é composto por 5 regiões, nós já também vimos isso. E nós temos no total 26 estados e um distrito federal. O Brasil ele tem uma superfície aproximada de 8.514.876 quilômetros quadrados, ou seja, é a extensão do Brasil, é o tamanho do Brasil, 8.514.876 quilômetros quadrados. Pronto. E diante disso, vocês vão fazer o preenchimento, vocês vão ter isso aí, que está com o livro, vão ter essa tabelinha aí, vai estar desta forma. Pronto, tá aí. E vocês vão pegar o número que você viu lá no mapa do Brasil, que é o tamanho do Brasil, a extensão do Brasil, vão colocar vão preencher nessa coluna, nessas lacunas aí. Não esqueça de colocar a unidade no lugar da unidade, a dezena na dezena, a centena na centena e assim por diante, certo? Depois que vocês preencherem a coluna, aquelas lacunas, vocês vão responder algumas perguntas. Primeiro, quantas ordens tem esse número? Você vai dizer quantas ordens tem. Depois, quantas classes há no número? Primeiro, a quantidade de ordens, depois a quantidade de classes. Depois, qual a ordem do algarismo 5? Eu quero saber qual a ordem dele. Se é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e assim por diante. E depois você vai dizer também se é unidade, se é dezena, centena, se é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, viu? São duas respostas numa só. Depois, qual o algarismo da quarta ordem? Eu quero saber o algarismo. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, somente o algarismo. Depois, o algarismo 8 ocupa duas ordens. Nós temos o 8 duas vezes lá. Quais são elas? Quais são as ordens que o algarismo 8 ocupa? Você vai dizer qual é a ordem, é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, e depois vai dizer se é da unidade, da dezena, da centena, ou seja, você vai dizer serão duas respostas para cada 8 que você encontrou lá. Você encontrou
lá naquela tabelinha que vocês viram com o número que é a extensão do Brasil. Depois, qual o valor posicional do algarismo 8 nessas ordens? Então, qual o valor posicional desses dois 8 que você encontrou? Então, são duas respostas. Em um ele tem um certo valor e no outro número tem um outro valor. E para terminar essa questão, como se lê esse número? Aí você vai fazer por extenso como é que lê essa extensão do Brasil, o número que vocês viram lá ao lado do mapa, certo? Depois disso, para terminar, será a última questão, vocês vão usar número para representar o que está escrito aí, ó. O primeiro é 6.340.205. Quer que vocês escrevam esse número, o número, viu? Aí você vai usar algarismos. O outro, 31.084.002. Vocês vão fazer os números. Depois, 153.222.448. Aí vocês vão escrever o número, tá certo? Então, termina aqui a nossa videoaula. E não esqueça, na dúvida, qualquer dúvida que surgir, é só entrar em contato conosco, que nós tentaremos amenizar da melhor forma possível. Ok? Uma boa aula, um bom exercício e até a próxima.